Deus quiser, logo Bom mais dia. tô voltando também. Vai ficar então? Como não tem transmissão ao vivo hoje. Ok. Bem, muito bem. Boa. Logo no início da Parashá, a Torá conta pra gente sobre a mitzvah de a gente santificar os Kohanim. Que significa que você tem que dar para eles prioridade. Por quê? Não por ele, e sim por quem ele representa. Hashem escolheu a tribo de Levi que seja exclusiva para servir a Hashem. Eles não poderiam, em Israel, eles não herdavam parte da terra de Israel, eles estavam exclusivos para poder servir a Hashem e servir o povo. E dentro disso você tem que dar para eles esse kavod. Tem restrições também para o Cohen, ele não tem só vantagens. Tudo na Torá, todos os direitos, eles vêm com obrigações. Quais são as obrigações que o Cohen tem? Então, além dele servir no templo, que era uma coisa antigamente, em breve vai se retomar com Mashiach, mas até hoje os Kohanim eles têm certas restrições. A mais conhecida, que ele não pode ir no cemitério, ou se for, ele tem que tomar todo cuidado para não se impurificar. Essa é uma lei. E a outra é em relação aos casamentos. Com quem um Cohen está proibido de se casar, além das outras proibições de qualquer outro Yehudi. Então ele não vai se casar com uma mulher convertida, ele não vai se casar com uma mulher divorciada. Tem outras que é uma mulher halalá, etc. São mais específicos. Mas o Cohen ele tem essas restrições com quem ele pode casar. A mais ampla, mais conhecida é que ele não pode casar com uma mulher divorciada. Ele pode casar com uma viúva? Pode, só o Cohen Gadol. Pô, então o Cohen comum, ele pode casar com uma viúva. O Cohen Gadol não pode casar com uma viúva. E é nesse tema que eu queria... Betulá. Ele tem que casar com uma mulher virgem. Isso é só para o Cohen Gadol, o sumo sacerdote. Então hoje isso não é... O Cohen, quando ele já está no status de Cohen Gadol. Se ele ainda é Cohen normal, depois ele foi eleito, ele não precisa divorciar a esposa dele, acredito. Uma boa pergunta. Fala. Então, normalmente, quando ele vira Cohen Gadol, ele já é casado. É isso? Isso é mais comum. Essa é a pergunta. No site do Rabat diz que Aí é é porque direito os costumes dessa mulher, aí ela não vai se adequar ao costume de um Calma, Gadol. tá. Então aí vamos falar sobre os motivos. Está falando demais. Hoje não. Marcelo? Arthur, e você tem que... Marcelo? Vamos lá. Controlate. Não, ele sabe. Não é... Vamos lá. Então eu vi uma explicação muito linda sobre essa restrição do Cohen Gadol. Então, o Cohen comum, por que ele não pode se casar com esse tipo de pessoa? Porque tem alguma coisa a ver com a kedushá dele, com a santidade dele, ele tem uma exigência maior em relação ao casamento dele. Mas algo específico do Cohen Gadol é que ele não pode casar com uma mulher viúva. Então, o que tem a mulher viúva de especial que justo o Cohen Gadol não pode casar? Se não pode casar, qualquer Cohen não deveria casar. O que tem o Cohen Gadol em especial que ele não pode casar com uma viúva? Então, tem uma explicação muito linda, não é a única. A Torá é infinita e a sabedoria de Hashem é infinita, mas uma explicação muito linda que fala o seguinte. O Cohen Gadol, ele entra no lugar mais sagrado por alguns instantes, uma vez no ano. Ele faz uma reza, e essa reza por todo o povo de Israel. É uma reza curta, grossa, mas com muito poder. Tanto é que o povo ficava esperando a hora que ele vai sair, esperavam que saíam vivos, que saísse vivo, e rezavam, e Bezrat Hashem, ele tinha um bom ano. O que acontece? Então diz um comentário algo muito estranho. Ele fala o seguinte: pode ser que o Cohen Gadol ele viu uma mulher que ele gostou dela, só que tem um problema. Ela é casada. Quando ele estiver no lugar mais sagrado, no dia mais sagrado, com a reza mais potente, vai passar na cabeça dele de leve, olha, se ele tropeçar e cair, bater a cabeça e for para o Hevra Kadisha, eu não vou ficar tão triste. Eu já tenho com quem casar, eu já sei o que eu vou fazer. Corrupto? Pensamento promíscuo? Malvado? Inadequado. Mas assim diz o comentário. Que o Cohen Gadol, para ele não ter
esse risco. Então, por isso, a Torá chega e proíbe, fala, não vai adiantar. Ele pode morrer e você ainda vai estar proibido de se casar com a esposa dele. A pergunta é, vamos ser honestos, estamos falando aqui de Kohen Gadol. Para o Kohen Gadol poder entrar lá e sair vivo, ele tinha que ser Gadol, tinha que ser grande espiritualmente, ele tinha que ser uma pessoa elevada, ele tinha que ser uma pessoa que representasse o povo. Entre os Kohanim, que já são pessoas que se espera deles uma conduta mais elevada, ele é o escolhido. Tudo bem que ao longo da história tivemos percalços onde Kohanim Dolim não adequados foram colocados, e muitos deles morreram, etc. Mas por que a Torá vai cogitar uma situação dessa, proibir ele se casar com uma viúva, porque talvez ele vai rezar? É muito estranho. Talvez pelo rei Davi, pelo que aconteceu com o rei Davi. Aconteceu com o rei Davi. Uriah. Então, se você for ver a história que aconteceu com o rei Davi, temos histórias na Torá, várias histórias de pessoas muito grandes que tiveram erros. Cada história tem que ser bem analisada, Davi não é considerado que ele errou, e etc. Mas aqui a gente vê a grandeza da Torá. O que é o judaísmo? O judaísmo não vem encobrir a fraqueza do ser humano. Muito pelo contrário. O judaísmo deixa bem explícito desde o começo da Torá. Se você lê a Torá com as suas histórias, às vezes fala, mas isso aqui não é para menores de 18 anos. Pelo menos 18 anos. Deveria ter a restrição. Esse trecho, 18 mais. Não. A Torá fala explicitamente tudo o que aconteceu. E para complementar, você tem os Midrashim que contam ainda coisas ainda mais chocantes para você entender o que aconteceu. Por exemplo, que a cobra viu Adão tendo relação com Rava, a serpente ficou com vontade de se casar com a Rava, e primeira história já está lá. Hashem vira e fala para Adão, você está sem roupa, e assim por diante. A Torá não esconde absolutamente nada. E essa é a grandeza, uma das grandezas da sabedoria infinita de Hashem. De não encobrir e não fingir que não tem a fraqueza humana. O homem mais elevado, no dia mais elevado, lugar mais sagrado, a Torá cogita a situação que pode ser que ele vai ter o pior pensamento possível. E a Torá, ao invés da Torá... Você vai guardar aí, espera aí. A Torá, ao invés da Torá tentar encobrir, falar, não, isso não existe, isso não pode acontecer. A Torá é realista, ela sabe, isso pode acontecer. E essa explicação, entre outras, ela mostra pra gente como o Kohen Gadol, ele está suscetível a um pensamento condenável, não sei nenhuma palavra adequada para esse tipo de pensamento, abominável. Ele ainda tem que ter vontade que o outro vai morrer para ele ficar com a esposa. O mesmo Kohen Gadol, que a Torá dá para a gente várias exigências, que ele seja uma pessoa extremamente elevada, a Torá coloca para a gente esse cuidado, porque o ser humano, em alguns instantes, ele pode cair. O Rabbi Yochanan Kohen Gadol, que ele serviu por 80 anos no templo, significa que todo ano ele passava no teste de ser aquele tzadik perfeito. Conforme algumas opiniões, ele deixou e abandonou tudo. Depois de 80 anos, ele falou, não é isso que eu quero mais da minha vida. Você vai perguntar, poxa, você já é rabino, professor, doutor, tem tantos pacientes, seguidores, você vai mudar de ramo agora? Não vale a pena. Mesmo que você não acredita, não vale a pena, mas ele mudou de ramo. A fraqueza do ser humano, a Torá enxerga, e isso significa a palavra Kedoshim que a gente teve. O que quer dizer Kedoshim? Ser sagrado. Ser sagrado não é aquela pessoa que não passam pensamentos na cabeça dele. Isso para grandes tzadikim pode acontecer. Não é nós, não é Corinthians, não é... Ser sagrado significa reconhecer a fraqueza do ser humano e tomar as devidas precauções para você estar bem longe que não aconteça nada dessas coisas. Não é você chegar e falar, comigo não vai acontecer, eu sou um cara sagrado. Isso é o contrário de sagrado. Sagrado é aquele que reconhece a fraqueza do ser humano e ele toma todas as precauções para ele não chegar perto de acabar tropeçando. Porque quando você chega perto, você, sem perceber, já foi. Esse é o Yetzer Hará que Hashem colocou na gente. Isso quando eu li... Fala, pode falar. Não, eu acho que dois. isso, Rabino. Que na verdade eu acho que a Torá é muito inteligente. Deus ele antecipa
para não dar problema. Ele sabe que todo mundo tem um SRA Exatamente. dentro com a gente. O- Então, mesmo a pessoa mais santa, o Sim. mais ele tem um SRA Exatamente. dentro. Então, ele já dá um dispositivo que fala, querido, Exatamente. mesmo você pensando nisso, não vai O que a gente faz no Yom Kippur? Mas não é a Torá de Hashem. Oh, a Torá é a palavra de Hashem, tá no mesmo. O Yom Kippur, no dia mais sagrado, perto do Neilá, a gente abre a Torá, o que a gente lê? Homem não pode casar com homem, você não pode casar com a tua irmã, você não pode casar com a tua sogra, você não pode... Quem queria fazer essas coisas que são abomináveis? Ainda mais com Básico do sogra. ser humano. Dependendo da Mas chega o Yom Kippur, dizem nossos sábios, é a hora que está todo mundo na sinagoga. Então você vai aproveitar e vai falar da fraqueza do ser humano, vai falar, pessoal, é para tomar cuidado com o quê? Estamos aqui na sinagoga, vamos rezar, tem que cuidar das coisas mais básicas, onde o ser humano ele é capaz de errar. E a mesma Torá fala, se a pessoa eventualmente errou, infelizmente, a Torá também dá para você o caminho de você se corrigir. A Torá reconhece a fraqueza do ser humano, tá lá, a Torá tá aí para isso, e contar para a gente qual é o caminho para a gente conseguir se corrigir. Eu li isso, eu achei muito bonito, porque esse contraste que tem no Kohen Gadol, ele se reflete em cada um de nós, não é só o Kohen Gadol. Cada um de nós tem a mesma coisa. O Kohen Gadol, na noite antes do Yom Kippur, ele precisava passar a noite em claro, ele não podia dormir, para não ter intercorrências noturnas do corpo dele, porque isso deixaria ele impuro. No dia seguinte ele estaria impróprio, inabilitado. Quem mais? Inapto. O pessoal aqui tá para poder servir. E aí o que acontece? O que você faz para deixar ele acordado? Então, se ele é um estudioso, você estuda a Torá, porque vai manter ele acordado. Só que se ele não é estudioso, você vai contar para ele Torá, é a melhor coisa. Bota o meu shiur lá, melhor que Rivotril, o cara dorme na hora. Então o que você faz? Então você tem que contar episódios que são interessantes, mais histórias da Torá, coisas mais... E ainda, se ele estiver adormecendo, o que eles faziam? Então a Mishnah descreve um tipo de estalo que eles faziam com o dedo, e eles falavam, Ishi Kohen Gadol. Ishi seria meu homem, vamos traduzir, meu caro Kohen Gadol, se desperte. Eu lembro, eu vi uma explicação muito bonita, que esse estalo, muitas vezes Hashem manda para cada um de nós. Ishi Kohen Gadol, você é um Kohen Gadol, acorda para a vida, você está dormindo, você está deixando a vida passar. Então esse estalo que eles faziam para ele à noite, também se reflete em cada um de nós. O que isso se reflete em cada um de nós? Então entender a fraqueza do ser humano. E isso é a palavra Adam. O que é Adam? Homem. Da onde vem a palavra Adam? É da Adamá da terra. Da Adamá, porque ele foi criado da terra, ou Dam, sangue, ou Adme Laelion, ele se iguala a Hashem, fomos criados à imagem de Hashem. Você todo dia tem a opção de escolher se você quer ser um homem da terra, ou se você quer ser um homem que se iguala ao superior, se iguala a Hashem. Essa escolha temos todos os dias, em todos os momentos, e não pense que você em algum dia vai se livrar dela. Todo dia você vai ter que escolher, eu vou ser Adam por Adamá, eu sou um homem igual à terra, mundano, grotesco, pensando só em mim, ou eu sou Adam porque eu me igualo a Hashem. Essa é a escolha diária que todos nós temos que ter. Enfrentar o Yetzirará. Enfrentar o Yetzirará não é fingir que ele não está. Enfrentar o Yetzirará é estar extremamente consciente da fraqueza do ser humano. E eu vou colocar todas as barreiras e filtros para eu não chegar perto de acabar errando. E se eu errei, temos aí a Torá, ela nos ajuda a gente a se reerguer. Porque no mesmo dia que pode ser que eu me comportei como a terra, eu ainda tenho dentro de mim algo que nunca foi corrompido, que é a minha presença e o reflexo de Hashem dentro de mim, que é a minha alma divina. Essa é a escolha que a gente tem que fazer. Vou dar mais um exemplo do Kohen Gadol. Não é dessa paraxá, mas tem a ver com o Kohen Gadol. A gente comentou no shiur ontem à tarde que existe às vezes a opção de você colocar um mês a mais no ano. Hoje tudo isso já está calculado, então a gente não precisa sentar e fazer cálculo. Na época do templo, eles faziam os cálculos de ver quando vai cair Pesach, etc. Mas entre o cálculo também pesava algumas outras coisas. Se, por exemplo, tinha uma época que vai impedir, as pessoas não estão prontas para vir para o Shalosh Regalim, para vir para
para Pesach, para poder chegar até Jerusalém. Eu não lembro se tinha muita chuva, acho que era, talvez na época ainda não tinha secado completamente os campos, não lembro exatamente qual que era o critério. Então, coloca mais um mês para facilitar para as pessoas virem. Tem a questão dos fornos que eles iam usar em Pesach, os fornos ainda não estavam secos, que eles faziam de argila. Então, dependendo do tempo, como estava o clima, então eles precisavam dos fornos para poder fazer o Korban Pesach. Se o forno ainda não estava seco o suficiente, então eles colocavam um mês a mais. Então, eles tinham alguns critérios que permitiam uma certa flexibilidade, não só o cálculo astronômico, mas também a necessidade do povo. Se tinha uma guerra, por exemplo, que Bnei Israel precisavam fazer, então empurravam mais um mês e colocavam o Pesach um mês para frente, você colocava o Adar Sheni. Então, eles tinham essa flexibilidade. Para você decidir isso, você precisava ter o tribunal. Nesse tribunal, era proibido que o Kohen Gadol participasse. O Kohen Gadol, ele não podia participar nessa decisão. Ele poderia ser apto, conhecedor, a pessoa, quem melhor que o Kohen Gadol para poder estar junto no tribunal e ajudar as decisões que vão impactar de forma nacional todo o povo. Ele não podia participar. E você lembra por quê? Por quê? Porque o Kohen Gadol, ele tinha aqui no Yom Kippur, quantas vezes na mikve? 5 vezes na mikve. 5 vezes na mikve. Não era a mikve como temos aqui hoje, que é um spa. A mikve era um banho de água gelada, uma piscina gelada, a banheira gelada. Até está trazido que eles esquentavam um metal no fogo e colocavam esse metal dentro da água para dar pelo menos uma amenizada, não ficar tão gelada, ficar menos gelada. O que acontece? Quanto mais para frente no hemisfério norte, quanto mais para frente no ano, mais perto você está do inverno. Dezembro é gelado. Então, se o Rosh Hashanah, se o Yom Kippur cair mais para frente, a mikve vai estar mais gelada. Então, você não pode deixar o Kohen Gadol participar, porque apesar que é uma decisão nacional, ele vai tentar ser imparcial, pensando no que o povo precisa. Pode ser que no fundo do interesse dele, na cabeça dele, vai pesar e falar, bom, se colocar um mês a mais, vai estar 2 graus mais frio. 5 vezes na mikve no mesmo dia, não é confortável. Você acorda de manhã, toma aquele banho gelado, e se a janela está aberta, você vai lá e fecha, deixa o banheiro todo... Você faz isso? Não. O banheiro todo mais quentinho. Quando você sai, você não quer pegar frio. Não é agradável. E na hora da decisão tão importante, que ele está aqui representando o povo de Israel, pode ser que ele vai ter um interesse sem ele perceber. Claro que ele vai justificar com os motivos. Não, mas o povo precisa. Não, o povo não precisa. Não, mas a lua, o céu, as estrelas, tudo vai funcionar. Só que por trás de tudo, sem ele perceber, pode ter um pequeno interesse, e esse interesse é de ter 2 graus ou 3 graus menos gelado, e por isso, então, ele não pode participar. De novo, você vê como a Torá, ela não presume que alguém é tzadik e está tudo certo. Pelo contrário, a Torá olha para você conhecendo as falhas do ser humano e por isso a Torá te dá quais são os passos que você vai tomar para você poder evitar de cair num erro. Esse Kohen Gadol somos nós. Todo dia a gente tem que fazer essa escolha. Então, voltando à nossa paraxá, uma possível explicação, por que ele não podia se casar com uma mulher viúva, para que ele não reze, que não passe pela cabeça dele sequer, para que o marido morra e ele fique com ela. Essa é a capacidade do Kohen Gadol. Eu não queria ter esse cara como Kohen Gadol. Se ele é capaz de pensar uma coisa dessas. A Torá fala, o ser humano é capaz disso, e o ser humano é capaz também de ser Adamei Le'Elyon, se comparar com Hashem. Essa decisão, essa escolha que a gente faz todos os dias. Essa é a mensagem do Kohen Gadol. Já terminou? A vez eu falo, Escolher pode, pergunta não. Não, eu não pergunto, sabe? Mas isso não aconteceria hoje em dia, né? Pessoal, Todo mundo muito elevado. Os juízes principais são muito isentos. Agora eu lembrei o que eu queria falar, por isso eu não desliguei ainda o shiur. Lembrei a história que eu queria falar. Já contei algumas vezes, mas tinha um rabino, um senhor de idade, tinha uns 80 anos. De repente vem que ele está fora de casa, no meio do dia, no frio, parado fora de casa. Falaram, sem casaco ainda. O que aconteceu? Ele falou, veio a moça limpar minha casa e eu saí correndo.
Por que você saiu correndo? Então a gente sabe que você não pode estar a sós num ambiente, você com uma mulher que não seja a sua. Então a mulher não pode estar com o homem não pode estar com uma mulher que não seja a sua. Rabino, Uma fresta de porta, aí você pode deixar a porta aberta, tem vários, mas está fechado a sós na casa. Rabino, o senhor tem 80 anos, a mulher também já tem uma idade avançada. O que estamos falando aqui? Você saiu aqui no frio? Ele falou, em 2 segundos eu conheço uma Yetzirará. Ela fica 40 anos mais jovem e mais bonita. Isso, o que impacta para mim nessa história, isso que é Yirat Shamayim. Temor aos céus, não é o cara que passa, não aconteceu nada. Ele não viu nada, não pensou em nada. Tá bom, tem tzadikim assim, sem dúvida que Moshe Rabbeinu não tinha esses problemas, que o Rebbe e outros tzadikim, eles não tinham esses problemas. Mas nós, que é para quem a Torá foi dada para a maioria das pessoas, os tzadikim estão aqui só para nos incentivar. Então, a gente precisa conhecer a nossa fraqueza. Então ele não disse, não, imagina eu, Rabino, nessa idade, eu vou ter qualquer tipo de pensamento? Provavelmente não teria. Realmente eu acredito que ele não teria. Mas ele entende, e é isso que a Torá ensina pra gente, a fraqueza do ser humano. O que ele fez? Tomar as precauções mais absurdas, no sentido de que, quais são as chances de alguma coisa errada acontecer? 0, menos 1000, não importa. Ele foi lá, saiu da casa dele, ficou no frio para não ficar um instante a sós com essa mulher que veio limpar a casa dele. Então, isso significa Yirat Shamayim. Yirat Shamayim significa se tomar as precauções. Yirat Shamayim não é você não ter vontades, não é você não ter pensamentos. Yirat Shamayim significa se tomar as precauções devidas para você conseguir ter uma vida alinhada com a vontade de Hashem. Bom dia. Bom dia, Chico.